Por que confiar no INSS pode destruir o seu futuro financeiro? Isso mesmo, você ouviu bem, destruir o seu futuro financeiro. Então, se você já está ali programando sua aposentadoria, é contribuinte do INSS, está contando com esse valor para quando se aposentar, fica comigo que esse vídeo é para você. Se você chegou até aqui nesse vídeo, provavelmente você já está a par dos escândalos de corrupção que foram revelados agora nas últimas semanas, acerca das fraudes em cima do sistema do INSS. E é claro que eu vou comentar isso também nesse vídeo, mas como o meu canal aqui é um canal de investimentos, eu vou procurar focar o vídeo explicando as falhas do sistema de INSS e por que a gente não deveria confiar nele no longo prazo. E no final eu vou fazer contas junto com vocês e vou mostrar como é melhor a gente mesmo contribuir, fazer um sistema de capitalização, fazer a nossa própria previdência. E se você chegou até aqui agora nesse canal pela primeira vez, meu nome é Luciano Herzog, eu atuo como consultor de investimentos, já assessorei dezenas de famílias a atingirem seus objetivos financeiros. E se você gosta de investimentos, economia, finanças no geral, eu te convido a se inscrever no nosso canal e acompanhar os nossos conteúdos. Bom, começando, né? O que me motivou a gravar esse vídeo? A gente teve na última semana aí revelações de fraudes no INSS. É um crime, assim, que, na minha visão, tinha que ser considerado hediondo, né? Porque tu está roubando das pessoas mais frágeis, as pessoas que muitas vezes não têm mais condições de trabalhar, não têm mais saúde para trabalhar, depende daquele dinheiro para subsistência. Basicamente, o que era o esquema, né? Muitas associações, algumas até associações de fachada, criavam descontos em folha, descontos nos benefícios dos assegurados do INSS, e de desconto em desconto já se chegou aí um valor de 6 bi de reais. Até agora, oficialmente, a polícia já identificou 11 entidades suspeitas, inclusive uma delas sendo presidida pelo irmão do nosso atual presidente, o José Ferreira da Silva. Nelas, a Polícia Federal já deteu 6 pessoas foram presas e 5 servidores do INSS foram afastados. Dizem, né, que o presidente Lula pediu celeridade para investigar isso e eles, inclusive, já renunciou o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, e assumiu no seu lugar um profissional de carreira, Volney Queiroz. E é claro, a oposição está tentando emplacar uma CPMI, que eu acho correto, para tentar apurar mais fatos e investigar se ficou mesmo nesses 6 bi, 6,1 bi, e que esse valor seja o mais rapidamente devolvido para os aposentados. Já há especulações que esse valor pode ser muito maior. Então, assim, como eu falei lá no início, o foco do vídeo não é eu ficar falando do escândalo que está acontecendo agora desses desvios. Isso está sendo amplamente debatido pela mídia, pelos jornalistas, e é uma coisa lamentável. Mas o que eu queria trazer aqui, como eu falo de investimentos, é como é que é formada a Previdência e por que tu não deve confiar nela no longo prazo. Esse tem que ser o foco aqui do nosso vídeo. Para entender isso, primeiramente eu tenho que explicar como a Previdência nossa funciona. Muita gente acha que aquele valor que a gente contribui para o INSS, que é descontado no nosso contra-cheque ali mensalmente, ele fica numa conta aplicado e lá na frente, quando se aposenta, começa a resgatar um valor todo mês. Não é assim que funciona. O sistema previdenciário é um sistema de repartição, ou seja, quem está contribuindo na ativa, quem está trabalhando, está em fase de renda ativa, paga para quem está aposentado. Então, como é que funciona? Eu, mais as outras pessoas estão trabalhando, a gente paga o INSS, o governo usa esse dinheiro para pagar quem já está aposentado. E é um sistema que funciona, desde que a gente tenha bastante pessoas na base da pirâmide demográfica. O que é isso, Luciano? Pirâmide demográfica. Eu vou botar uma imagem aqui da nossa demografia em 1980, tá? E ali, literalmente, era uma pirâmide. Tinha muito mais crianças, jovens e pessoas em idade produtiva, em idade que contribuíam, do que aposentados. Para você ter uma ideia, em 1980 a gente tinha 14 trabalhadores na ativa para um aposentado. Hoje, isso já vem invertendo. Eu vou botar uma outra imagem agora, com a nossa demografia de 2013, ver que ela não está mais ficando uma pirâmide, ela está ficando mais próxima de um retângulo, tem muito mais gente aposentado e menos pessoas nascendo, menos crianças, menos adolescentes. E uma projeção para 2040 e 2060. Lá na frente, daqui a 30 anos, a ideia é ter uma pirâmide invertida, como é no Japão, por exemplo. Vai ter mais gente idosa do que crianças e adolescentes. Aí sim, esse nosso modelo ele vai colapsar.
Então, por isso que a gente fala no mercado financeiro que o nosso INSS, ele se assemelha a um esquema de Ponzi, ou um esquema de pirâmide, como a gente chama no mercado financeiro. O que é isso, Luciano? O que é um esquema de pirâmide? Um esquema de pirâmide é o seguinte: se promete um retorno irreal para os investidores, o pessoal vai lá e coloca o investimento porque acredita, né, que vai estar ganhando 5, 10, 15% ao mês, e fica todo mundo aplicando ali. E como que se paga esse retorno para o investidor? Não tem como pagar 5, 10, 15% ao mês. Se paga com o capital dos novos entrantes, por isso pirâmide. Então, quando tiver novos entrantes no esquema Ponzi, consegue pagar o retorno para quem entrou no início e o sistema vai crescendo. A hora que parar de entrar novos investidores nesse esquema, a pirâmide colapsa. E o INSS é exatamente a mesma coisa. Conforme for mudando a demografia, o sistema vai colapsar. Para vocês terem uma ideia, existe um levantamento que na década de 50 a gente vai ter menos do que um trabalhador para cada um aposentado. Ou seja, para cada um aposentado que vai ter do INSS, vai ter 0,8, 0,9 pessoas trabalhando. Então, não precisa ser matemático para entender que esse sistema ele vai ter que passar por uma reforma profunda, né? Falando em reforma, né, muita gente pode dizer, Luciano, mas foi feita agora recentemente uma reforma da Previdência. Desde a Constituinte de 88 já foram feitas 7 reformas da Previdência e nenhuma delas resolveu o problema da forma correta, que seria mudar esse sistema de repartição para um regime de capitalização. Nenhuma endereçou. O que foi feito foi empurrar o problema com a barriga um pouquinho mais para frente. Então, tipo, tira algum privilégio aqui, empurra a idade mínima para aposentadoria e assim vai se fazendo sucessivamente. Nenhuma conseguiu resolver o verdadeiro problema, que seria, assim, só resolvido na forma de mudar o regime para um regime de capitalização. Tem um outro gráfico que eu gosto aqui, que eu vou colocar aqui na tela também, para vocês verem o tamanho do problema. Da esquerda para a direita, mostra a idade média da população, tá? Então, o Brasil está lá para o lado esquerdo, ó, você pode ver, está no primeiro quadrante ali. Significa que a gente ainda tem uma população jovem. E de baixo para cima, mostra o volume do gasto público em relação à Previdência. E o Brasil ele gasta muito em relação à Previdência, mesmo sendo um país jovem. Os países que mais gastam com Previdência, aí tem vários países da Europa, Japão, quadrante superior direito, são países idosos, já tem uma população idosa. O Brasil ele conseguiu a proeza de gastar muito com Previdência e ainda ter uma população jovem. Isso é muito preocupante, tá? Isso é insustentável no longo prazo. Agora, você que chegou até aqui no vídeo, já deve estar sabendo, é uma fria contar com o INSS. Mas o que eu faço, Luciano? Por onde eu começo? Eu gostaria de te dizer o seguinte: o principal é ter um planejamento. E se você tiver dificuldade para fazer seu planejamento, conte comigo ou com alguém da minha equipe. Eu vou deixar um link aqui da minha página institucional aqui na descrição desse vídeo. Você pode entrar ali, colocar seus dados. Alguém da minha equipe entra em contato, a gente faz uma reunião de análise de carteira gratuita e a gente faz um plano de aportes para você chegar bem lá na sua aposentadoria. Mas agora a parte mais interessante do vídeo. Eu vou fazer na prática aqui uma simulação para vocês verem como vale a pena a gente se planejar e não ficar contando com o INSS, usando os valores mínimos requeridos para a aposentadoria. Um homem, para se aposentar, ele precisa ter, no mínimo, 65 anos de idade e ele tem que ter contribuído, no mínimo, 15 anos para o INSS, sendo que a contribuição mínima hoje está em R$ 166,98. Eu vou fazer uma simulação aqui de um jovem que começa a trabalhar com 20, vai investir esses R$ 166 por 15 anos e depois vai ficar deixando esses R$ 166 capitalizando até os 65 anos para ver qual patrimônio ela teria. E vamos fazer essa simulação aqui junto. Bom, aqui eu estou usando uma ferramenta que a gente pode encontrar na internet mesmo, vou deixar o link dela na descrição também, bem simples, bem intuitiva para usar. Então aqui, capital inicial, a gente deixa zerado, começou a trabalhar lá com 20 anos, não tem dinheiro nenhum. O aporte mensal, R$ 166,98. Essa é a contribuição mínima para o INSS. Taxa de juros, vamos colocar aqui 0,8% ao mês, vamos ser conservador. Atualmente a gente consegue taxa maior, mas não vem ao caso porque em algum momento esse juro vai cair, então vamos jogar com uma média mais baixa, vamos ser conservador aqui. Período 15 anos, que é o mínimo de contribuição que ele tem que ter. Aí aqui, clicando no calcular, a gente chega no montante de R$ 66.720. Então, ou seja, o cara começou a contribuir com 20 anos, lá com 35, ele chegou a R$ 66.720. Aí o que a gente vai pegar? A gente vai pegar esses 66.720,164, vamos colocar aqui em patrimônio inicial, vamos zerar a contribuição mensal, e pela regra do INSS hoje tem que contribuir 15 anos, então com
contribuímos 15 anos, dos 20 aos 35 anos. Vamos manter a mesma taxa de juros e vamos calcular aqui, de 35 até 65, que é o mínimo para o homem se aposentar hoje, são mais 30 anos. E aí, nós vamos chegar num valor de 1.175.000, até vou dar um zoom na tela aqui para vocês verem melhor, tá? R$1.175.000,37. Então, é um valor bastante relevante que foi adquirido de forma num regime de capitalização, ou seja, juro sobre juro. O investidor, ele investiu aqueles módicos R$166 nesses 15 anos, depois deixou o dinheiro aplicado, chegou nesse montante. Agora, que conclusão que a gente pode chegar aqui? Vamos dizer que fosse um caso real, chegasse um investidor aqui para mim e dissesse assim, olha, eu tenho 1.175.000 e preciso tirar um valor para viver mensalmente. Eu ia calcular o quanto de juro real essa carteira ia render, e aí depende muito do perfil dele, se vai ser um perfil mais conservador, mais moderado, e a gente ia retirar mensalmente esse juro real para o patrimônio dele continuar corrigindo a inflação todos os anos e ele ter uma melhora no padrão de vida, manutenção do padrão de vida, ter uma receita crescente, né? Como se fosse um salário mínimo corrigindo todo ano. Então, olha só, vamos dizer que a gente consiga um juro real de 6% ao ano. Isso daria mais ou menos 70 mil ano, que daria uma renda de R$5.800 por mês, ou seja, mais de 3 vezes o salário mínimo, quase 4 vezes o salário mínimo. E ainda, quando ele viesse a faltar, ele ia deixar esse patrimônio como legado para a próxima geração. Essa é a mensagem que eu queria deixar nesse vídeo. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com alguém que possa fazer sentido. É muito importante a gente fazer essa informação chegar. Hoje, pouquíssimas pessoas da população têm acesso a esse tipo de informação. Se você gostou, deixa seu like, compartilha esse vídeo e nos vemos na próxima.